Oi, oi, oi! Estamos ao vivo aqui numa live de hoje que eu vou falar sobre comunicação assertiva. Gente do céu, eu preciso falar sobre esse assunto. Vocês não estão entendendo. Ontem, todas as reuniões que eu tive e todas as pessoas que eu encontrei, todas reclamaram sobre a comunicação. E aí a gente começa a pensar, o que está acontecendo que as pessoas estão reclamando da comunicação? Na verdade, existe uma dificuldade muito grande de se ouvir, de ter uma escuta ativa de fato. Mas é claro que tem uma dificuldade muito grande numa comunicação clara e objetiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da comunicação assertiva e da comunicação em geral é que não, as pessoas não têm bola de cristal para adivinhar aquilo que você está pensando. Sim, óbvio tem que ser dito. É a primeira coisa que você precisa entender. Porque quando a gente quer expor algo para alguém, nos comunicar com alguém, a gente acha que o outro tem bola de cristal para adivinhar aquilo que a gente está pensando. Aquilo que de fato a gente quer. A gente quer que as pessoas ouçam a informação nas entrelinhas. Só que lembra que eu falei que a maior dificuldade que existe hoje na comunicação é a escuta ativa? Então, para a gente fazer uma comunicação assertiva, o que a gente precisa de fato? Nós precisamos aprender a ouvir o outro. Mas ouvir o outro sem julgamento. Ouvir o outro sem os seus filtros da sua história e da sua vida. Mas para chegar aí, o buraco é mais embaixo. Porque a gente tem que ressignificar a nossa história. A gente tem que olhar para a nossa história e entender por que é tão difícil ouvir. O que será que na minha história eu ouvia tanto que me fez ficar rígido, que me fez me sentir cada vez mais injustiçado com o que o outro fala? O que será que me falaram e não cumpriram e eu me senti traído? Então é muito importante a gente entender por qual motivo é difícil ouvir. E ouvir atentamente, ter de fato uma escuta ativa. Porque para escutar ativamente, você tem que estar em sintonia com o outro e melhor ainda, com humildade com você. Porque se o seu ego ficar falando aqui, você não vai ter escuta ativa. Você vai querer colocar a sua opinião e as suas palavras em tudo que o outro falar e aí a comunicação vai dar errado. Então esse é o primeiro passo de uma comunicação assertiva. Segundo passo de uma comunicação assertiva é de fato ser assertiva. O que é isso, né? Então eu vou falar pra você aqui sobre eu quero um copo de água. Tem duas formas de eu falar que eu quero um copo de água. Falar assim, nossa, Gustavo, eu tô com sede. Na minha cabeça eu tô falando que eu quero um copo de água. Mas o Gustavo não entendeu? Porque eu não falei eu quero um copo de água. Por favor, você pode me dar um copo de água? Quantas vezes no nosso dia a gente fala para as pessoas, né, dentro de todas as situações, nossa, que sede. E na verdade a gente queria estar falando, você pode me arrumar um copo de água, por favor? Olha que interessante, né? Mas por que será que a gente tem tanto receio em pedir? Ah, porque pedir vai me levar na vulnerabilidade. E você já viu coragem sem vulnerabilidade? Olha o que está dentro de uma comunicação assertiva, gente. Prestem atenção nisso. E aí existe outro passo da comunicação assertiva que é entender com quem você está falando. Não adianta eu vir aqui no Insta e ficar falando de técnicas, de teorias extremamente revolucionárias do desenvolvimento humano com um palavreado difícil pra caramba que ninguém vai entender. E aí, pra gente mostrar que a gente sabe, pro nosso ego aflorar, né, pra dar aquele eu sei, o que a gente faz? A gente muda nosso palavreado. A gente está falando com, entre aspas, com níveis de aprendizado de criança, falando com um palavreado de PhD. Não dá match, não dá comunicação assertiva, galera. Né? Então é muito, muito importante que a gente entenda com quem eu tô falando. Eu costumo dizer que eu prefiro um palavreado simples e objetivo, independente de quem eu estou falando.
Porque normalmente as pessoas gostam de comunicação clara e objetiva, simples. Imagina que você está conversando com um autista. Você já conversou com um autista? Com uma criança com paralisia cerebral? E aí eu falo isso da posição de quem tem em casa uma criança com paralisia cerebral. Não adianta eu falar assim pra ela: Andressa, eu quero que você vá lá na cozinha e beba água. Ela não vai fazer. Como que eu falo então? Dedê, a água tá na cozinha. Tô falando a mesma coisa de forma simples e objetiva, entendem? A mesma coisa acontece com o idoso. A gente quer falar com o idoso fazendo a volta no mundo para chegar na informação. Nós precisamos entender qual é o tipo de nível de aprendizado que essa pessoa tá. Qual é o nível de maturidade que essa pessoa tá. Porque o maior problema da comunicação assertiva é o nível de maturidade das pessoas que estão nesse diálogo. Porque veja bem, quando a gente vai, vamos imaginar um cenário de uma empresa. E aí essa empresa vai dar feedback. O colaborador se caga de medo. Porque o nível de maturidade dele não é um nível de uma pessoa madura, de uma pessoa que consegue ouvir. Ele vai levar tudo pro lado pessoal, ele não tá conseguindo entender por qual motivo que ele vai receber feedback. Inclusive, a maioria das pessoas tem medo de feedback, e o feedback é uma das ferramentas importantíssimas numa comunicação assertiva. Até o óbvio tem que ser dito. Mas nessa situação de empresa, normalmente quem dá feedback não tem uma comunicação assertiva também. Então, é muito importante a gente entender, como eu tô me comunicando? A responsabilidade da comunicação é do comunicador, não do comunicado. A PNL já traz isso. Então, eu preciso entender o que eu vou falar, como eu vou falar. Depois que eu falo, né? Então, vamos falar assim, o que vocês estão entendendo daquilo que eu tô falando? Você usa essa ferramenta na sua comunicação? Depois que você fala algo, você pergunta para a pessoa: o que você entendeu que eu falei? Porque o que você fala não é o que a pessoa ouve. E na sua cabeça você acha que você está com uma comunicação assertiva, mas não. E aí dá uma zona para resolver e ninguém consegue resolver porque ninguém tem maturidade de assumir a responsabilidade e mostrar: eu errei na comunicação. A maturidade, a gente tem 7 níveis de maturidade. Depois eu vou fazer uma live só falando disso para vocês. Mas a criança, ela não é madura. A maioria das pessoas estão no nível de maturidade lá da infância. Quantas coisas aconteceram na infância que não foram resolvidas? O maior nível de maturidade é o nível da resiliência, o recomeçar, que dá ruim a gente vai lá, resolve e continua. Mas tem muita gente que recomeça, eu entendo. Mas antes disso se maltrata pra caramba. Mas antes disso, perde a linha do que vai recomeçar. Então, a comunicação assertiva, eu falo que ela tem 5 passos. 5 passos básicos, tá, galera? Comunicação assertiva básica. Eu não vou para o nível uou de comunicação assertiva. Eu preciso trazer para vocês o básico primeiro. Como que é uma comunicação assertiva em 5 passos? Então, eu vou falar, né? Então, eu tô falando sobre comunicação. O que você tá ouvindo o que eu tô falando? Então, eu falo, você ouve e eu pergunto: o que você tá entendendo do que eu tô falando? O que você tá entendendo de tudo isso que eu tô falando sobre comunicação? Ou seja, o que de fato o seu cérebro tá pegando daquilo que eu tô falando? E de repente, se você me falar assim: eu tô entendendo, Bea, que o responsável pela comunicação é sempre o comunicador. Então, eu tô sempre errado. O que eu vou fazer? Eu vou
ressignificar isso, ou seja, eu vou falar de novo, de uma forma mais simples ainda, com outras palavras, e vou perguntar de novo para a pessoa, e agora, o que você entendeu? E aí, a hora que ela falar exatamente aquilo que eu quero que aconteça, né, ou aquilo que eu estou falando de fato, a comunicação foi assertiva. Mas quando que na correria do dia a dia você para e pergunta para a pessoa, o que você entendeu do que eu falei? A gente não faz isso. Só que depois, para refazer todo esse rolê, é muito difícil. Porque as pessoas, sim, levam as coisas pro lado pessoal. Não tem maturidade de entender que eu errei e tá tudo bem. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui arrumar a porta da sacada. Eu assisti 4 vídeos de tutorial ontem. 4. Eu fui arrumar a porta da sacada e a Eli falou... Eu ia começar por baixo, porque no tutorial foi por baixo. Ela falou, por que você não faz em cima? Ela assistiu o vídeo de tutorial? Não. Foi a primeira. Aí a segunda, eu peguei e comecei a martelar, né, onde ela falou pra eu fazer. Pra não dar discussão. Não tá dando discussão. Daí ela falou, por que você não pega outra chave? Essa vai quebrar. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei as coisas em cima da caixa de ferramenta e falei, a hora que você sair eu faço. Gente, se a gente tá vendo que uma situação vai dar merda, para. Eu errei em não ter falado que a hora que ela saísse eu ia fazer. Errei, fiz o melhor que eu podia ter feito. Mas eu não deveria ter falado aquilo naquele momento. Simplesmente ter respirado e depois eu ia fazer. Agora a porta tá arrumada. E aí, eu tô falando isso por causa do nível de maturidade. Ela foi embora, levou a Andressa lá, foi treinar, foi dar aula, né? E aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Que ela fez uma pergunta, mas eu não entendi como uma pergunta. Eu entendi como um posicionamento de faz assim. Eu entendi como um posicionamento de que assim fica melhor. Só que eu tinha visto o tutorial. Eu estudei para fazer aquilo. E aí eu disse para ela, 2 pessoas maduras conversando. Eu disse o que eu senti. Falei, eu me sinto uma inútil quando eu tô fazendo alguma coisa da simples para coisa simples, da mais complexa, e você quer falar do seu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Tá tudo bem se eu errar. Eu preciso aprender. E se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Então, vocês entendem como funciona? Nível de maturidade. Esse assunto, pra mim e pra Eli, ponto final, já acabou. Não vou ficar remoendo mais isso. Ponto e pronto, a gente já solucionou, somos pessoas maduras. Eu expus o que eu estava sentindo e ela expôs o que ela estava sentindo. Devemos ser maduras para ouvir o outro. Não é pessoal. Ela tem o jeito dela e eu tenho o meu. E aí entra o respeito de eu entender aquilo que ela gostaria de ter feito, ela gostaria de ter ajudado. Né? Só que dessa vez eu peguei o controle daquilo. E pra ela é difícil, eu entendo. Então é muito importante entender com quem você tá falando e qual é o nível de maturidade que o outro que você tá falando ou as outras pessoas têm. Dentro de equipes é muito mais complexo. Por que as reuniões normalmente elas ficam improdutivas? Porque a comunicação não é assertiva. Porque não tem uma pessoa dentro da reunião mediando a reunião. Porque não tem... As pessoas falam que eu sou chata, né? Que eu vou cortando. Mas a comunicação ela deve ser assertiva. Nós estamos nessa reunião para resolver como trocar o pino da porta. Tudo o que for falado fora desse assunto vai ser cortado. Depois é falado. Essa reunião é específica para isso. Então é muito importante, inclusive se vocês precisarem de mediadores de reunião, podem me contratar. Eu adoro fazer esse serviço, adoro. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Então, quando você faz uma mediação na reunião, você coloca tempo de fala, você coloca tempo de início, meio e fim de reunião. Você coloca pauta na reunião e você como mediador vai cortando se o assunto não tiver de acordo com aquela pauta. Toda empresa deveria ter um mediador de reunião, toda empresa.
Mas tem que ser uma pessoa assertiva, tem que ser uma pessoa que entenda de preferência de comportamento de pessoas, tem que ser pessoas que entendam de modelo de mundo, porque muito do que as pessoas falam na reunião, elas só querem se sentir parte. Então é muito, muito importante que a gente entenda que a comunicação assertiva, ela depende de inúmeros fatores. Mas principalmente, o que você entende daquilo que eu falo? Faz o outro que está ouvindo falar. Gente, a comunicação assertiva com criança, essa é a base. Quando a gente vai ensinar algo para uma criança, a gente ensina e a gente pergunta: o que você entendeu? Ah, eu entendi que é assim. Não, meu amor, é assim. Só que para isso a gente precisa sair desse automático que tá matando as pessoas internamente. Tá todo mundo implodindo. Como que vai ter uma comunicação assertiva numa pressão interna gigantesca? É humanamente impossível. Então a primeira comunicação assertiva que precisa existir é com você. Você de fato está dentro dos seus valores? Você de fato está conseguindo entender o que o outro está falando? Você de fato está entendendo que para uma comunicação assertiva é necessário a maturidade de quem fala e de quem ouve? E para que essa maturidade aconteça, a gente só tem dois caminhos. A idade avançada, porque quanto mais vivência você tem, mais maturidade você tem. E o autoconhecimento. Quanto mais você entender o que acontece dentro de você e o que vai reverberar para fora, mais maturidade você tem. Nós precisamos sair daquele nível de maturidade que eu só quero reconhecimento, que eu só estou esperando que o outro me ouça, que o outro me ouça. Não, 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 não. Você precisa se reconhecer. Você precisa entender porque você precisa tanto de reconhecimento externo. Tudo começa dentro de você. E a comunicação assertiva é o principal gap do mercado hoje. É o principal gap da tua casa. Quantas discussões existem dentro de uma casa por problema de comunicação assertiva e nível de maturidade, galera? A maioria. Porque eu falo como eu gostaria de ouvir. Esse é o maior erro do ser humano. Eu tenho que falar como o outro gosta de ouvir. E eu preciso dizer para o outro: olha, uma comunicação assertiva comigo é uma comunicação reta e direta. Por mais que doa, eu prefiro assim. Vocês sabem a historinha, né? Da moça que estava trabalhando e aí a mãe dela faleceu. E aí todo mundo na empresa ficou: e agora, como a gente vai falar isso pra ela? Porque ninguém sabia qual era a preferência de comportamento dela, ninguém sabia qual era a comunicação pra ela assertiva, ninguém sabia. E aí aconteceu a situação. E aí o João falou assim: bom, eu vou falar pra ela, deixa que eu falo. Eu vou contar uma história pra ela até chegar que a mãe dela morreu. Aí uma pessoa falou: não, 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 ela gosta de comunicação mais direta. Ela é reta e direta. Chega pra ela e fala: a sua mãe morreu. Aí o João falou: mas ela vai ter um infarto. Porque o João gostaria que falasse pra ela da forma que ele gostaria de ouvir. Mas peraí, o que a Helena gostaria de ouvir? Como ela gostaria de ouvir que a mãe dela faleceu? Então é muito importante a gente entender isso. E eu te pergunto, qual é o tipo de comunicação que você prefere? Comenta aqui. Você prefere uma comunicação reta, direta e simples? Ou você prefere uma comunicação que vai pra lua, conta uma história para chegar na comunicação? Qual é o tipo de comunicação que você prefere? E sabe o que você vai fazer como tarefa dessa live? Essa live tem tarefa. Porque para ter uma comunicação assertiva, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o tipo de comunicação que você prefere. E a segunda coisa, identifica qual é o tipo de comunicação que as pessoas ao seu redor preferem. Porque se você é casado e você comunica com a sua esposa, o seu esposo, da forma que você gostaria, tá errado. Eu vou dar exemplo. Eu sou uma pessoa reta, direta e objetiva. A Eli
tem o perfil de comunicação mínimos detalhes, todos os detalhes. Eu não tenho paciência. Só que ela já entendeu isso. E eu já entendi que ela prefere. Então eu vou me comunicar com ela, eu me esforço para falar os mínimos detalhes da situação. E ela vai se comunicar comigo, ela se esforça para ter uma comunicação reta e direta. Isso é importante. Mas acima de tudo, entender que toda fala tem uma história por trás. Que toda palavra que sai da boca de alguém tem uma história por trás. Porque se você entende isso, você para de julgar. Se você entende isso, você consegue entender que, são seres humanos que podem errar e tá tudo bem. Que estão tendo coragem de ser vulneráveis quando falam. E tá tudo bem. Então é muito importante que a gente entenda esses passos. Então, só pra gente relembrar e finalizar a live, vamos lá. Eu quero que você escreva aqui qual é o tipo de comunicação que você prefere. Uma comunicação reta e direta ou uma comunicação minimamente detalhada? Qual é o tipo de comunicação que você prefere? Escreve aí. Segundo passo, você vai perguntar para as pessoas qual é o tipo de comunicação que elas preferem. Mas, Bea, manda essa live para elas e faz elas pensarem e te responderem. Tá bom? Então, faça isso, porque eu tenho absoluta certeza que vai melhorar muito na sua vida. E lembra, tenha a maturidade de ouvir. Muitas vezes a pessoa que está falando com você não são as pessoas da sua infância. Só que o seu inconsciente, ele retrata isso, mas não é. O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Usa isso a seu favor, tá bom? Então, para relembrar os 5 passos da comunicação assertiva básica. Comunicador fala. Comunicado ouve ativamente. O que é ouvir ativamente? Estar ali, presente, consciente com aquilo que está sendo dito. O comunicador pergunta ao comunicado o que ele entendeu daquela comunicação. Se tiver ok, dá ok, continua, coloca prazo muitas vezes para as coisas acontecerem, alinha isso com o comunicado, tá bom? E em tudo isso, tá bom, gente? Se o comunicado falar algo que não faz sentido com o que você comunicou, fala de novo. E aí repete o passo, pergunta para ele o que ele entendeu. Deu ok? Continua. Entenderam? Olha que passo simples para você começar a melhorar a sua comunicação. E faça isso com você. Quando alguém fala algo e você se sentir mal, pergunte para você, o que você entendeu disso? Se você estiver levando isso pro lado pessoal, opa, cuidado! O que o outro fala diz respeito a ele e não a você. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa comunicação. E se vocês precisarem de qualquer coisa, lembra que eu tô aqui para ajudar. Lembra que o que eu mais amo fazer é ajudar a você a se desenvolver. Tá bom? Então, compartilha essa live com a galera, comenta aqui qual é o seu tipo de comunicação de preferência e se precisar de ajuda, dá um sinal de fumaça, eu tô aqui. Ah, você trabalha em empresa? Começa a colocar a história do mediador de reuniões ativa. Eu tenho absoluta certeza que vai ajudar muito as reuniões serem mais assertivas. Porque, infelizmente, as pessoas não têm maturidade para serem assertivos. E quando alguém é assertivo, sabe o que as pessoas dizem? Que ela é grossa. Então vamos começar a entender mais isso, fechado? Um beijo no seu coração. Se precisar de mediador de reunião, eu tô aqui. Tchau!